você que nos acompanha todos os sábados aqui na tela da SIC TV, a você que acompanha a nossa programação, muito obrigada pela sua audiência. Estamos começando mais um Viver Bem, falando de saúde, de qualidade de vida e de bem-estar. E hoje com um tema dedicado aos papais, porque quais os pais que nunca sentiram o sentimento de impotência, de frustração ao levar o filho a uma consulta com o pediatra e sair de lá sem nenhuma prescrição ou pedido para aguardarem mais tempo? Então hoje a nefropediatra, a doutora Raquel Souto, vem desvendar essa situação que é corriqueira, mas que muitos pais se sentem ali impotentes diante de alguns sintomas, né, dos filhos. Doutora, pode chegar aqui conosco para a gente falar sobre este tema, para acalmar o coração dos papais que em algumas situações se sentem ali com medo, ansiosos, mas nem sempre há essa necessidade, né? Tudo bem? Tudo bem, Renata. Muito obrigada pelo convite novamente. Tem uma angústia muito grande com relação a isso, né? Os quadros de emergência, às vezes a gente pede para esperar mais um pouco, porque é quadro viral, às vezes as mães não entendem, os pais não entendem. Tem muita aflição com relação a isso, sim. Existem quadros de emergência pediátrica, né, doutora? Normal. É isso que a gente precisa que fique muito claro. Acompanhamento, avaliação de peso, de desenvolvimento ou alguma alteração de pele que não seja tão evidente, esse é algum dos exemplos que são partes do ambulatorial, são partes do consultório. Agora, febre persistente por mais de 2 dias, queda, alergia, é emergência. Tem diferença muito importante entre o quadro ambulatorial para emergência. Isso precisa ficar muito claro, Renata, para os pais saberem para onde vão, em qual momento que vão. Então, existe a diferença entre o tratamento ambulatorial para o tratamento de emergência? Na verdade, não é nem um tratamento. Vamos supor, quando a criança vai ao consultório, o que a gente faz ali no primeiro ano de vida, praticamente? Ou depois ali, num momento mais espaço? A gente mede, a gente pesa, a gente vê a relação de desenvolvimento, a relação social, como que a mãe e o pai estão lidando com cada etapa da vida da criança, se tem alguma queixa de não dorme ou que não está sabendo fazer xixi na hora certa, no momento certo. Isso sim é um ambulatório. Agora, muitas vezes, alguns pais usam dessas questões do desenvolvimento na emergência. E às vezes ficam chateados porque na emergência a gente precisa de ter resolutividade e isso não consegue fazer lá. As mães confundem isso com frequência. Confundem com bastante frequência. Cólica é um motivo muito evidente que muitas mães vão às emergências e, na verdade, esse é o tipo de queixa que é para ser conduzida no ambulatório. É normal, doutora, as crianças na primeira infância ficarem doentes com mais frequência? É uma fase considerada normal para isso? Normal ninguém queria que fosse, né? Mas assim, é muito esperado porque na primeira infância, até ali os 5, 6 anos, que o que é a primeira infância? Do pré-natal até ali mais ou menos o desfraude, que é ali com os 5 anos. É muito comum as crianças terem quadros gripais, síndrome de gripais, por conta do que o sistema imunológico delas não é tão efetivo. Então, por isso que, assim, às vezes, nossa, quando meu filho era pequeno, tinha tanto, eu ia para emergência, ia para o hospital, agora cresceu, passou. Porque o sistema imunológico da criança, conforme vai crescendo, ele vai ficando mais maduro e assim ele consegue não ser acometido por tantos quadros virais. E aí a gente considera a primeira infância de que idade a que idade? Até 6 anos. Primeira infância desde o pré-natal, desde da gravidez até os 6 anos. Então, nesta fase é normal que ela fique doentinha por mais vezes. É muito comum, assim, por mais vezes, e eu falo que é o seguinte, todo filho é um filho, né? Assim, cada filho é diferente. Vamos supor, você pode ter tido 3 filhos, mas cada filho se manifesta de uma forma diferente. E quando a criança nasce, a gente acaba que não tem muita experiência, por mais que tenha tido filhos anteriores, né? Por mais que tenha irmãs, tias, amigas. Então, assim, você vê uma criança doente, te angustia muito. E você acaba buscando ajuda em qualquer lugar, que você quer que alguém resolva o seu problema, que é óbvio que é normal isso. Então, assim, isso gera muita ansiedade. Eu acho que esse é o grande problema aí da primeira infância. E pensando até num atendimento de saúde, normalmente todos nós nos sentimos prioridade, né? E criança ali, você não tem uma distinção de idade muito grande para você
tratar como prioridade por faixa etária e tudo mais. É da gravidade realmente do estado de saúde da criança. Exatamente, é da gravidade. Isso é uma das coisas que a gente briga muito na emergência. Porque a mãe chega assim, eu tô com um bebê de 20 dias, mas tá enjoadinho, tá com o nariz entupido. Aí chega uma criança de 6 anos convulsionando. Essa criança vai passar na frente. Então, na emergência não vem idade, na emergência não tem essa questão igual o idoso, né? Tipo assim, vamos passar o idoso porque é uma prioridade. Na criança, na emergência, é a questão da urgência da situação. Quem é o mais grave? Tanto que se tem uma classificação azul, amarelo, vermelho, na própria emergência. Então, assim, isso às vezes angustia muito os pais. Natural, né? Mas quando os pais, então, devem procurar a emergência, doutora? Eu vou dar três momentos que os pais precisam ir à emergência. Febre, mais que 48 horas. O que é febre? Febre é uma temperatura axilar, quando você coloca o termômetro embaixo do braço e está acima de 37,8. Quando essa febre se mantém por mais de 2 dias, ela precisa sim ser reportada à emergência. Ou se essa febre vem com outras coisas, vem com vômito, a criança está desacordada, você vai chamar, a criança não está tão ativa. Então, isso sim, você precisa ir à emergência. Agora, eu queria colocar uma observação, os bebês menores que 6 meses, se deu febre, ele precisa sim ser reportado à emergência. Tá? Existe uma diferença aí dessa questão de febre para as crianças maiores que 6 meses, para crianças menores que 6 meses. Então, as crianças menores que 6 meses, independente de qual seja o tempo, é importante levar para ser avaliado. Os casos de queda, se caiu, vomitou, desorientou, você começa a perceber que a criança não está fazendo aquilo que ela fazia antes. Um exemplo, a criança deixou de andar, a criança está com dificuldade de mobilização de um braço ou de um membro, a gente precisa sim levar. Quadro de alergias, quando a criança às vezes possa ter falta de ar, e agora a gente está numa época muito propícia a isso por conta dos quadros virais. Muito bem, a gente vai seguir falando sobre este tema depois do intervalo, que é bem breve. Então, você de casa, continue conosco. Já já nós estamos de volta. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa De Volta com Viver Bem. E olha, o sentimento de uma mãe ou de um pai ao ver o seu filho doente é natural que se tenha ali uma ansiedade, uma preocupação, mas quando existe conhecimento acerca do assunto, quando devo levar o meu filho à emergência, tudo isso pode mudar. A Thaís Lourenço conta pra gente quais são as dicas, como ela tem aí essa relação, qual é o sentimento que ela tem, qual a abordagem que ela tem com a filha Luísa ao ver a filha doente. Olá, eu me chamo Thaís e eu sou mãe da Luísa, de 4 anos. E nós já tivemos algumas situações onde nós recebemos as orientações somente de observar, né, a nossa Luísa em casa depois de alguns episódios de febre ou garganta ou simplesmente mal-estar. E que depois das orientações realmente aconteceu o que a doutora Raquel falou, né? Ela falou, olha, talvez ela apresente uma dor de cabeça, talvez ela apresente alguma coriza. Então é observar e passou medicação, lavagem de nariz, tudo, e aconteceu o que era esperado, né? O que é comum acontecer. Teve uma vez que a gente teve um episódio onde a Luísa teve dor na garganta e teve febre, né? A garganta estava inflamada e teve febre. A minha dúvida era se eu dava a medicação que eu costumava dar e se era de 8 em 8, de 6 em 6, eu não sabia. Então ela foi medicada na hora da consulta, passou por uma avaliação clínica, né? Onde a gente conseguiu, a médica conseguiu descartar todas as possibilidades, né, de ter secreção no pulmão, enfim, outros sintomas mais sérios, e a orientação era observar. Depois que a gente chegou em casa, a Luísa apresentou uma convulsão febril. Eu já estava orientada a como proceder, né, para conseguir controlar isso e que não piorasse, tivesse uma outra situação pior, né, agravasse. E graças à orientação de observar
e saber como prevenir uma febre, não deixar convulsionar tudo, eu consegui controlar e nunca mais nós tivemos nenhum episódio, que é um pouco comum nessa faixa etária dela. Então, assim, tudo o que eu sei em relação à observação, tudo foi durante as consultas e os episódios, né, gripais que a gente teve. É muito comum a criança passa numa certa idade, numa faixa etária, numa fase da vida, onde acontece várias gripes, uma atrás da outra, e que é sempre bom a gente ter isso registrado com consultas médicas, orientações de como fazer. A gente volta da consulta com um alerta ligado, observando cada sintoma, cada comportamento da criança e dar alguma medicação e seguir orientação, mesmo que seja para observar, nos deixa muito mais seguros, né? Que legal, por isso que é muito importante essa relação, esse estreitamento, uma relação de entendimento e de intimidade ali com o pediatra que acompanha essa criança ao longo do crescimento, né, doutora? Porque são nas consultas de rotina que o pai consegue, a mãe consegue aprender a lidar com determinadas situações, né? Eu sempre falo assim, tem um pediatra para chamar de seu, porque isso faz diferença. Porque cada consulta a gente vai explicando mais ou menos o que vai acontecer, o que é esperado. A questão que ela falou ali da convulsão. A convulsão febril ela é muito comum ali na primeira infância, por conta de febres, enfim, tem N coisas. Mas a gente, é uma patologia que é muito comum. Então, assim, se a mãe já sabe o que fazer, se a mãe já sabe o que esperar, é mais confortante, sabe? Assim, ela consegue ser mais segura e consegue agir mais efetivamente. Então, assim, o pediatra ele não é só aquele que nas consultas vai só lá pesar, medir, vai dizer que está no bom peso ou no bom crescimento. Eu acho que a diferença, que quando eu falo que a gente precisa realmente ter um pediatra para chamar de seu, é nessas horas da emergência. Porque na emergência você sai de si, praticamente. Você quer que alguém resolva o seu problema. E é muito complicado isso. Doutora, a gente percebe que existe uma queixa até um pouco comum entre os pais, né, em comentário que se dirigem à emergência e os médicos falam ali que trata-se de uma virose. É verdade isso? Isso pode ocorrer com uma certa frequência? Porque às vezes a abordagem do profissional vai ser essa? Assim, isso é um grande questionamento, uma grande reclamação das mães. Eu fui para a emergência, cheguei lá, enfrentei fila e não me deram nada. Falaram para esperar. Sim, é por isso que a recomendação é 48 horas com febre mantida, aí sim você busca emergência. Porque naquele primeiro momento, no primeiro dia, nas primeiras 6 horas de febre, a gente não consegue fazer nenhuma avaliação laboratorial, se for uma febre baixa, de 37,8. Aí você fala assim, mas aí uma febre de 39, eu preciso ir? Eu falo que as febres, elas precisam ser tratadas, precisam ser medicadas. Por isso que é importante você já ter a sua prescrição, né, de dosagem, do antitérmico. E quando você for à emergência, já tem aí mais de 48 horas. Isso se só tem só uma febre isolada. Porque quando você vai muito precocemente, a gente acaba que não vê nada em alteração de exame físico. Você não tem nada na garganta, você tem nada no ouvido. Então fica como se fosse uma febre não que de origem obscura, mas assim, o organismo ainda não mostrou nada pra gente. Então, muitas vezes a gente não prescreve antibiótico porque a gente não sabe se é uma infecção bacteriana ou se é uma infecção viral. Então, às vezes a gente acaba tendo muita ansiedade com relação a isso, acaba indo muito precocemente à emergência e possa ser que ganhe um antibiótico sem necessidade. E o fato, às vezes, do pai deixar de medicar em casa para baixar essa febre, para a criança chegar no pronto-socorro com febre, não é legal. Não. Eu falo o seguinte, muitas mães falam, não, eu deixo com febre porque quando eu chego lá eu ganho uma prioridade. Lembra que eu comentei que tem uma prioridade? Se a criança está ali naquele momento com febre, tem uma prioridade, mas assim, a gente não sabe da hora que a gente sai de casa até a hora que a gente chega na emergência, se o médico vai estar lá, se o pneu vai furar, se vai ter trânsito. Então, precisa ser medicada. Se você viu, botou o termômetro, tem uma temperatura acima de 37,8, medique. E se passar das 48 horas, vai à emergência. Essa questão de, tipo assim, eu vou buscar a emergência quando a criança está com febre para ser atendido mais rápido. Isso não é uma recomendação que é importante. Eu sei que, assim, gera uma angústia muito grande para a gente ser atendido o mais rápido possível. Mas essa não é uma recomendação muito bacana, porque a gente não tem a garantia do tempo de atendimento.
Na pediatria, essa ausência de solicitação de exames e prescrição de medicamentos é correta ou não? A doutora Raquel Souto vai responder para a gente depois do intervalo, que é bem breve. Então, você de casa, continue conosco. Já já nós estamos de volta. Quando devo levar o meu filho até a emergência? Na pediatria, a ausência de solicitação de exames e prescrição de medicamentos é correta? Doutora Raquel Souto está aqui com a gente, vai responder então a este questionamento já para ajudar a tirar um pouquinho a dúvida das mamães e dos papais que ficam aflitos ao verem seus filhos doentes, né, doutora? A gente sempre tem aquela falsa sensação de que o médico, ele avaliou bem, se sai com um monte de prescrição, se sai com um monte de exame. Quero deixar bem claro aqui que os exames eles são pedidos conforme sinal e sintoma das crianças. Então, assim, muitas vezes a gente pede exames homéricos, mas lembra que essa quantidade de exame precisa de uma quantidade muito maior de volume de sangue na hora de coletar. E isso gera uma aflição muito grande para a criança, porque só a questão do coletar é complicado. Então, se você for coletar um tubo é uma coisa, se você coletar 10 tubos, é muito mais estressante. Então, assim, é interessante que seja pedido apenas o necessário. Então, se você está examinando... E outra coisa, o exame físico, ele é predominante, a clínica é muito soberana. Então, assim, se você examina uma boa anamnese, um bom exame clínico, muitas vezes esses exames eles não precisam, igual as histórias que a criança cai e pede raio-x. O raio-x não tem tanto benefício quando a criança tem uma queda. Então, os pais eles têm uma ansiedade muito grande por relação ao exame, muito grande por relação ao medicamento e, às vezes, o médico que está na emergência não consegue garantir o acompanhamento e aquela aflição é tão grande que acaba pedindo exame. Então, pode ocorrer de... Pode. Até esses pedidos desnecessários, às vezes, para acalentar um coração. Para acalentar. E assim, a mãe pede tanto e às vezes briga com a gente. Na emergência, infelizmente, na parte da pediatria, acho que até a parte da adulto também, os médicos, os pediatras, eles ficam muito vulneráveis a essas questões. Assim, questões de agressão física, agressão verbal, por conta de muitas vezes não serem prescritos um exame, não serem prescritos tratamentos. Ter só a conduta do espere 48 horas e retorne à emergência. Então, como as mães podem aí se saber para sentir se o momento, se deve ou não pedir ali ao médico uma solicitação de exame, doutora? Eu falo que assim, não é a mãe que vai pedir, sabe? Assim, não é o pai que vai pedir. O exame ele é prescrito pelo médico, porque o exame ele é uma parte da medicina que vem para ajudar. Então, assim, não necessariamente eu preciso pedir um exame para uma criança que está com febre e eu vou avaliar e eu vejo que é uma amidalite. Então, assim, os exames não são as mães que pedem, não são os pais que pedem, os exames têm indicação. Então, assim, é importante a gente confiar no pediatra, é importante a gente ter essa boa relação para se sentir seguro, para na hora o pediatra falar, olha, não precisa de exame, ou precisa de exame, e o pai e a mãe saírem satisfeitos com relação a isso. Bom, para a gente facilitar o entendimento do pessoal de casa, né, facilitar o seu entendimento para você que está nos assistindo, agora a gente vai pontuar aí algumas situações em que pedidos de exames são necessários ou não, aqui na tela do Viver Bem. Em casos de febre com menos de 24 horas, é útil pedir exame laboratorial, doutora? Não, não é útil. A gente geralmente pede depois de 48 horas, exceto em bebês menores de 6 meses. Isso eu quero que fique muito claro. O bebê menor que 6 meses, ele precisa sim ir à emergência, precisa sim, ele não, né? Sim, precisa ser levado à emergência quando tem quadros de febre, porque já é mais minucioso, né? Mais uma situação aqui na tela do nosso programa. Todos os casos de quedas são indicativos de exame de imagem, como, por exemplo, a tomografia? Não, não são. A gente vai avaliar a cinética da queda, de quando caiu, quanto caiu, como caiu, se foi empurrado, se caiu da própria altura, se vomitou, se desorientou, se teve mudança de comportamento. Não é toda queda que é indicativo de uma tomografia. Não é. Certo. Mais uma situação aqui na tela do Viver Bem. Exames laboratoriais devem ser solicitados após 48 horas? Eu falo que sim, que não. Um exemplo, se você segurou sua criança ali com febre durante 2 dias, foi para a emergência, o pediatra avaliou, ele viu o foco do quadro, ele viu que é uma otite, ele viu que é uma amidalite, ele viu o que é,
não precisa de exame. Ele já pode medicar sem o exame. O exame ele vem para ajudar. Então, assim, agora um exemplo, tem febre, com 48 horas, não achou foco, é importante sim a gente fazer o exame sim. Mais uma situação, devo pedir exame ou não? É importante usar antibiótico em todos os quadros virais, doutora? Não, e não, e não, e não, e não. E assim, eu falo que esse é um ponto da pediatria que a gente precisa martelar demais. Os quadros virais, eles não são tratados com antibiótico. Nem toda febre é de origem bacteriana. E às vezes as mães dão por conta própria, porque restou o antibiótico do outro tratamento do filho. Aí fala assim, resolveu, eu dei e resolveu. Resolveu porque o quadro viral da criança ia passar de qualquer forma. Então assim, o antibiótico ele precisa ser prescrito pelo médico e com indicação. E os quadros virais, eles não são tratados com antibiótico. Mais uma situação, então. Remédio para tosse deve ser prescrito para menor que 6 anos? É a história do xarope, né? É. Xarope. O xarope é milagroso, o xarope é milagroso, o xarope é milagroso. Muitas vezes o xarope, ele não tem muita indicação. E as mães, elas precisam de um remédio para tomar. Então, assim, o remédio de tosse, ele precisa ser avaliado. Mais uma situação, então, para a doutora Raquel responder. Utilizar medicamento para refluxo em todas as situações, doutora? Não. Existe uma questão de refluxo fisiológico do bebê ali dos 6 meses. Como é que eu sei que é fisiológico? O que é o fisiológico? É o normal. É normal o bebê golfar. Ah, mas vomitou tudo, sujou tudo. Sim, é normal. Como é que a gente avalia que esse refluxo é um refluxo patológico? É quando essa criança começa a não ganhar peso, quando é uma criança que é irritada demais. Então, nem todo refluxo é tratado. Certo. Então, a última situação, para a gente responder bem brevemente, utilizar medicamento antialérgico para a criança poder dormir. Não, né? Não! Porque, assim, o sono é uma questão muito complicada para as mães, de uma maneira geral. Porque muitas vezes não sabem lidar, não sabem fazer como dormir, como o ciclo do sono. Às vezes elas estão tão cansadas que o antialérgico ele dá um efeito mais sonolento na criança, elas acabam usando isso, mas não tem a menor indicação, porque o problema não vai ser resolvido. Doutora, este e outros assuntos você está sempre abordando nas suas redes sociais, né? Isso, eu sempre falo no Instagram, eu sempre menciono. E agora eu vou começar a falar mais também da questão de desenvolvimento, de comportamento. Porque com relação à pandemia, eu estou vendo muito nos consultórios um atraso de desenvolvimento e um atraso de comportamento. Isso é importante a gente frisar. Muito bem, quero agradecer a sua participação. Eu que agradeço, Renata. Agradecer também a Celibras, que está nos ajudando mais uma vez a levar este tema a todos os públicos, né, a todos os nossos telespectadores. E agradecer a você de casa e fazer um convite especial para que você nos siga no Instagram do programa Viver Bem Rondônia, tá? A gente também está trazendo aí vários conteúdos bacanas para você compartilhar, entender um pouquinho mais sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E agradecer pela sua audiência. Ótimo sábado, ótimo fim de semana. Na próxima semana nós estamos de volta com um novo tema. Tchau, gente!